Atenção, emocionados! A perseguição não é só contra você. Ela é contra todos que discordam de uma narrativa produzida pelo feminino. Ou por uma única pessoa nesse país que usou todas as suas forças na vida para impor a sua própria narrativa a todos nós, por anos e anos. Entendam como quiser. Você, homem, não é mais respeitado na sua própria casa, tampouco no meio social. Você está sendo silenciado a cada dia pelos seus próprios pares, homens que também sofreram essa lavagem cerebral ou que podem ter visto algum tipo de violência praticada contra suas mães, avós, lá no século passado. Porque a gente não nega que essa violência existiu contra todos. Mas as novas gerações, um homem de hoje, não pode pagar o preço de algo que foi produzido pelo seu avô, por exemplo. Mas elas falam de reparação histórica, perpetuam um ódio ao masculino que tem nome e se chama misandria. Você, homem, será ainda mais humilhado, taxado dos piores adjetivos apenas pelo fato de ser homem. Meninos que estão crescendo estão em perigo ao se tornarem homens. E elas não estão ligando, não percebem que também dão à luz a meninos, que amanhã estarão apanhando na cara, porque não se pode dizer mais nada para qualquer uma delas, porque são vulneráveis e as palavras agridem o seu psicológico. Veja bem, porque os comportamentos histéricos, violentos e perversos presentes no universo feminino são tratados como vulnerabilidades. Elas são capazes de dizer que os danos psicológicos resultantes de uma vida vivida sem você, foi você quem causou. Pedem uma medida protetiva, sem provas, e você se tornou um agressor. Assim eles tratam um homem nos próprios despachos da medida protetiva na justiça, sem prova alguma. A vítima e o agressor. Você não foi julgado ainda, não está provado se ela falou a verdade ou se criou um delírio, uma narrativa, mas o seu sobrenome se torna, a partir de então, agressor e o dela, vítima. O agressor não pode se aproximar da vítima, é assim que consta. E quando ela enfia uma faca de carne de cozinha no seu peito, por ciúmes, vai à frente do juiz chorar e dizer que você deu causa à violência que ela praticou. Pasmem! Eu perdi o controle porque ele agredia o meu psicológico. Até um caso de racismo outro dia, de uma contra outra, do mesmo sexo, ela foi capaz de acusar o homem. Caso midiático, vocês sabem qual é. Até quando elas tiram a vida do próprio filho. Na notícia, você vê comentários do tipo: era uma mãezinha sobrecarregada? O que será que ela não estava passando para ter estrangulado o bebê? Eu corriqueiramente tenho vivido isso, essas narrativas, e passo até mal, sabe? De verdade, sinto vergonha do que estão transformando as mulheres. E pior, eu tenho sentido medo. Me sinto vulnerável até, pensando o que eu posso sofrer se eu ousar discordar delas. Experimente você, minha querida, fazer parte de um grupo desses. E lá pelas tantas, você de ouvir tanto, experimenta se levantar para questionar o que elas falam dos homens. Experimenta. O exemplo do que acontece está aqui nos meus posts, nos comentários. E corro o risco de um ministério inteiro delas virem contra mim, me transformarem em homem, num estalar de dedos para me perseguir. Eu tenho medo delas, é real. E digo para você, se o seu sonho é ser pai emocionado, repense os meios de realizar esse sonho. Pense em produção independente, em outro país, como eu já sugeri aqui em outros vídeos e até dei dicas de onde procurar esses recursos. Porque não querem e não vão deixar você exercer a paternidade. Aqui não. Cooptaram muitas com essa narrativa, a maioria delas, e o judiciário hoje valida toda a narrativa delas em prejuízo dos filhos e dos pais. Eles presumem que a genitora é sempre boa no cuidado, ainda que ela esteja exercendo a posse violenta da infância da criança. Ainda que ela maltrate o seu filho, faça com ele violência psicológica, porque a alienação parental é uma violência psicológica. E, portanto, ela é crime, sim. E quem pratica é quem convive mais tempo com a criança. E hoje, quem é que passa 26 dias do mês, enquanto o pai é relegado a pagador de pensão e só tem 4 dias? É a genitora, né?
Logo, o maior índice de prática de violência psicológica por alienação parental vem delas, sim. Que aparece em no mínimo 87% dos processos de varas de família, conforme um levantamento que fizemos entre 25 escritórios. Conseguiram também colocar homens contra homens. E o que é pior, elas fizeram isso reproduzindo os piores comportamentos masculinos que elas próprias sempre criticaram nos homens. E quem se atrever a defender você, mesmo que seja uma mulher como eu, também corre esse risco de silenciamento e perseguição. Isso se chama censura, perseguição. Neste final de semana, um homem aguerrido, que há tempo assumiu com coragem um projeto de desmontar essa narrativa ardilosa proposta contra os homens, teve o seu celular apreendido em um evento público no Rio de Janeiro. Quem fez isso foi o MP do RJ, agentes homens, que querendo ou não, sendo também vítimas ou não do sistema, precisam cumprir a sua obrigação, sua função. O Paiva é presidente do IDDH Brasil, o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens, fundado este ano e que realizou com maestria em São Paulo, no último dia 30 de novembro, o primeiro simpósio nacional para debater os direitos humanos masculinos, onde eu também palestrei, junto com outros exímios profissionais da área que atuam nessa frente. Essa apreensão desse final de semana vai ser levada ao conhecimento do maior público possível e vamos dar ainda mais evidência a esse movimento. Inclusive, tivemos nesse dia 17/12 uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, onde mais uma vez elas pediram a palavra com as mesmas narrativas, explorando os mesmos números das pesquisas que elas próprias criam, mas sem apresentar qualquer dado sobre quantas são as denúncias que se apresentam falsas no judiciário, ou quantos homens são vítimas nos seus próprios lares de violência doméstica. Esses dados não existem em lugar algum e elas não fazem questão que existam, para perpetuarem a narrativa de que o Brasil mata mulheres. Mas nós vamos adiante, porque homens também têm direitos humanos e constitucionais. Ou você acha que o seu destino é só nascer, servir e morrer? Não, você vai viver com dignidade. Essa luta é por liberdade. E você não vai mais carregar ninguém nas costas, alguém que usurpa o fruto do seu trabalho com maldade, sua casa, seu patrimônio, sob esse escrutínio das falsas acusações. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu falo isso todo dia aqui. Então apoie o IDDH, torne-se membro. Um homem só, de barba grande e cerrada, um pai alienado, está dando a sua cara a tapa como protagonista dessa luta pelo fortalecimento do direito dos homens, dos pais e dos meninos. Eu apoio, já sou filiada e minha luta nessa causa é para a vida. Apoie você também. IDDH Brasil, se associe, se informe, se proteja, lute com a gente. Compartilhe esse vídeo o máximo que puder, porque esse discurso merece se propagar.